Progresso. Pode ir. Está ao vivo? Pode estar gravando, pode ir. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, né? A doutora me colocou de lado, então eu tenho que... Vocês vão desculpando aí o perfil, assim, não fica muito legal, né? Mas boa noite, e Jesus nos abençoe, né? Nos ilumine hoje. E elevando o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus, pedindo a Ele que nos envie os bálsamos de sabedoria, de harmonia, de equilíbrio, e que tudo que a gente estudou e se preparou para dar essa aula seja transmitido com amor, com carinho, e que os espíritos de luz nessa casa nos iluminem, nos auxilie, Senhor, que somos devagar, somos pequenos, cheios de erros, cheios de pecado, né, como diz os antigos. Estamos na contramão há muito tempo. Queremos virar essa mão, Senhor, e tomar o rumo certo, aproximar de Ti e chegar um dia no reino de Deus. Que os espíritos de luz nos auxiliem, que nos dê palavras fartas de sabedoria, de amor, e que possamos trazer algum entendimento a todos que estão participando. Que assim seja, hoje e sempre. Então, pessoal, hoje nós vamos falar da oração como instrumento da nossa evolução. Vamos sair daquele entendimento que nós temos, né? Nós temos um vício com as nossas preces, com as nossas orações, com as nossas rezas. O importante de saber da oração é que todas as religiões rezam. Todas elas rezam a seu Deus, né? Tem uns que chamam Deus de Yahvé, outros chamam Deus de outros nomes, mas todo mundo reza. Católico, apostólico, protestante, espírita, umbandista, budista, islamista, todos rezam. Se é para Alá, se é para Deus, todos fazem a sua oração. Então, hoje nós vamos aprender como evoluir através da oração, tá? Para vocês que estão aí atrás, se quiserem mudar de lugar, sabe, assim, para ficar olhando, não ficar procurando, assim, vocês e tal. Não dormir, né? Pode trocar, pode mudar. Então, nós vamos falar hoje, trazer o que nós aprendemos. Essas aulas, gente, todos nós aqui se prepara com muito carinho. A gente dedica muito para trazer matérias para vocês verem. Essas matérias que estão nas apostilas, leia, especialmente sobre a prece, que é para aprender a orar. Porque o próprio Jesus e depois Emmanuel vem recapitular e falar que nós não sabemos orar ainda. Nós vamos passar por isso. Então, eu abri esse slide aqui e comecei com Jesus orando, né? Se até o mestre orou, nós, que somos pequenininho, precisamos orar muito. E Jesus disse assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e ora a teu pai que está lá, no segredo, e no teu pai que vê no segredo te recompensará. Se recompensará. Pensei que você ia passar aqui. Quando for aqui, passa por ali por causa dos fios. Eu... Rapidinho. Reze em segredo. Então, você vê que aqui a tradução, a escrita de Mateus, já não falou o quarto, né? Tranca a sua porta. Que porta é essa? A porta do coração. A porta dos olhos lá de fora. Porque essa candeia que vê lá fora, quando a gente vai orar, a maioria de nós fechamos os olhos. Para o quê? Para não ficar vendo as contas, os boletos na mesa. Não é verdade? Para não se distrair. Então, é essa porta que Jesus fala. Fecha a sua porta íntima e fala com Deus que está aqui. Porque Deus está em nós. Deus não está lá, nem no outro, nem em mim que estou falando, ou no padre que está celebrando a missa, ou no pastor. Não. Deus está em mim, sempre. E ele me recompensará. Olha como Jesus começa, né? Então, eu vou tentar ir até o slide 8 ou 9, e depois são 27 slides, vocês leem. Imprime, faça uma apostilazinha, todo dia pega um, fala o que aquele maluco quis falar com aquilo, né?
E se tiver dúvida, pergunta para a Sônia, que sabe mais do que eu. Manda e-mail, manda e-mail. Manda e-mail que eu repasso. Manda para a gente que a gente faz a resposta, fala com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu, de vez em quando eu apanho com isso aqui da dona Cláudia. Tudo bem? Já girou, já girou. Obrigado, obrigado. Vamos girar aí. Eu sempre começo as minhas aulas com Jesus e com Kardec. E hoje não é diferente. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai fazer várias perguntas sobre a oração, sobre a prece. Mas eu escolhi essas aqui porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Na questão 658, nosso irmão Kardec pergunta aos irmãos espirituais, pleiades dos espíritos da verdade, que o auxiliavam. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Desculpa, gente, perdão. Ele pergunta, a prece é agradável a Deus? E os irmãos respondem, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, não pela boca, tá? Porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Então, você pega um Pai Nosso e você lê com tranquilidade, engolindo as palavras, é fantástico. Agora, se você quiser fazer uma poesia para que os outros vejam, você vai ser igual Jesus falou. Não faça igual os hipócritas, que ficavam nas esquinas e falava aí alto para dizer, eu oro todos os dias, né? E essa prece tem que sair daqui de dentro, ó. É daqui de dentro. Pensamento e coração. É aqui. Então, ele continua falando assim, a prece agradável a Deus, quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade, não creais, pois, que Deus esteja tocado pelo homem vão, orgulhoso, egoísta. Menos a sua prece representa um ato de sincero arrependimento. A não ser, né? Entre aspas ali, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Quer dizer, o orgulhoso arrependeu, porque todos nós temos erros. E o orgulho, muitas vezes, está em nós e a gente não vê. São pequenos detalhes. São coisinhas tão mínimas que a gente fala... E é normal, a gente faz aquilo com tanta naturalidade. Mas quando você se arrepende e faz verdadeiramente com humildade, e até pede perdão se você ofendeu alguém, ou até que não ofendeu, que às vezes ele nem percebeu, essa sim Deus vê. Mas se não for assim, não vai nem ouvir. E aí Kardec pergunta 659, qual o caráter geral da prece? Quer dizer, qual é o caráter geral de tudo? O que podemos fazer com a prece? E eles respondem, a prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, é aproximar dele. Quando tiver grifado, eu sempre vou comentar o porquê disso. Grifado não, é em negrito, tá? Aproximar dele, por si em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Nós somos exímios pedidores, mas Jesus e Emmanuel vai sempre dizer, saber que nós não sabemos nem pedir. E nós vamos entender hoje por quê. Por isso que é a evolução da prece, tá? Louvar. Quantas vezes você louvou Deus? Quantas vezes a gente agradeceu a Deus por simplesmente acordar? E nós vamos falar disso, né? Aproximar de Deus. Como se aproxima de Deus? Porque a prece você não aproxima só de Deus, a prece você conecta a Ele, direto. Quando ela é sincera, verdadeira, é conexão direto com o Pai. Aproxima através do trabalho. E por isso que a ação está na oração. Então, oração tem... A ação está dentro da oração, que é a ação do trabalho. Eu aprendi, vou botar em prática. É isso que ele está falando. E aí, essa pergunta aqui é fantástica, porque é tão fantástica que Kardec faz duas perguntas numa só, né? A 660. A prece torna o homem melhor?
E a resposta é sim, porque daquele que faz a prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações. Olha, gente, contra as tentações do mal. E a gente faz o Pai Nosso e nem encontra isso lá, né? Tem muitas vezes que a gente fala assim, chega lá, não, quando chega na hora das tentações, né? Livrai-me das tentações. Não deixe que eu caia em tentações, mas livrai de todo mal. Quer dizer, mesmo que eu cair, porque eu me conheço, eu vou cair, Senhor. Me livra desse mal. Eu caí na tentação, mas me livra dele. Então eu estou pedindo a Deus, me perdoe. Né? Lá no Pai Nosso é fantástico quando você pensa assim. Né? E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado. Quer dizer, se você orar a Deus com fé, com sinceridade, nunca Deus vai deixar de te ouvir. Quando pedimos com sinceridade, ele não vai deixar de te atender. E aí Kardec, não satisfeito, ele faz 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito, seja, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas. Por que está ciumentas, né? Será que as mulheres são mais ciumentas? Mas é pessoa, tá, gente? Não é mulher, não, tá? Ciumentas aqui está na conjugação de pessoas. Ciumentas, invejosas, implicante, faltas de benevolência, de indulgência, que sejam até mesmo viciosas. As pessoas sejam até viciosas. E ora como nunca, né? E eles respondem, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. E aqui, gente, é assim. Isso aqui é fantástico. Você ora, 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 mas esquece de aprender que a oração foi feita para você orar, olhar para dentro de ti. Não orar para o exterior, mas orar para dentro de ti. Esquece dos seus próprios defeitos. Porque o seu defeito é uma prece para com Deus. Você tem um defeito? Fala com ele. Você descobriu um defeito? Fala com ele. E isso vai te consertando. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesmo. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, né, doutora? Mas a maneira de aplicá-lo. Foi mandado você tomar o remédio, você engoliu, né? Engoliu aí ele. Aí você injetou. Foi lá, diluiu e errou tudo, né? Não é ficar lá gritando, fazendo gesticulação, né? Não é isso, tá? Eu recebi um negócio ótimo. O dever primordial de toda criatura humana, no primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia. Que hora que nós estamos lá com o corpão descansando, de sono, né? O espírito tá livre, tá voando, tá passeando, né? Tá aprendendo, tá na escola, tá trabalhando, tá sendo educado, né? Cada dia acordou, obrigado, Senhor, por voltar por esta para essa escola novamente, porque é uma escola nova. Porque o meu corpo é uma escola, é a minha escola, é aqui que eu vou evoluir, né? E a prece, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. É Jesus falando isso. São poucos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Tá? Os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale. O pensamento é tudo. Quer dizer, gente, nós espíritas que estão me ouvindo aí, por favor, porque eu estou no Espiritismo há muito tempo, mas eu tenho visto muito isso. Não é só aqui, não. Você vê em todas as igrejas. Você vem tomar um passe, e aí a pessoa está lá assim, ó, com as mãos assim. Aí o cara vai dar o passe, ao invés de dar o passe, ele corrige a mão dele, põe a mão assim. Pega a mão do cara, vai lá. E se o cara não quiser ficar com a mão assim, ele não está assim para receber nada, Deus não põe nada na sua mão. Põe no seu coração, gente. Para de mexer na mão dos outros. É verdade. O cara está lá assim, ó. Vou até virar um pouquinho.
Está lá assim. Aí o cara vai dar o passo, pega a mão, faz assim, faz assim. Ele desconcentra inteiro, porque o cara fala, será que está mexendo nas minhas mãos, está tirando meus dedos? O que aconteceu? Gente, olha o que está escrito aqui. A forma nada vale. O pensamento é tudo. É o seu pensamento. Eu vou orar para a Sônia lá na Bahia, quando ela estiver lá. Não interessa se eu estou sentado, estou de pé, de cabeça no chão, ajoelhado, assim com a mãozinha posta. Não vai, Deus não está vendo nada disso. Isso é corpo, é gesto. O que vale é o meu pensamento. Ore, pois cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Se é sentado, se é de joelho, se é andando, se é correndo, se é andando na praia. Não interessa como é que se sente bem, né? Um bom pensamento vale mais do que grandes números de palavras, com as quais nada tenha o coração. A qualidade principal da prece é ser clara. Tem gente que fala assim, está num grupo de estudo de 30, né? Você fala assim, fulano, faz a prece aí. Pede a Sônia para fazer, que a dela é mais bonita do que a minha. Não é a beleza das palavras que eu estou pedindo, eu estou falando para você falar de você mesmo. Porque a prece é para interagir com você, ou com o grupo. Simplesmente fala do seu jeito, com todos os erros, né? A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, com fraseologia inútil, nem luxo de epitetos, que são meros adornos de lantejoulas. São só figuração, se eu começar a falar bonito. Então, chamou Divaldo. Emmanuel, né? Augusto dos Anjos, João. E aí você vai ver o que é falar difícil, né? Chama o padre Zé Maria. Zé Maria, mas ali é fantástico. Chama o padre Devagarinho, tranquilo. Então, gente, poema de... a prece foi feita para nós evoluirmos. Para nós evoluirmos. E como nós vamos evoluir? Interagindo conosco mesmo. Entrando para dentro de nós. Fechar os olhos e falar com Deus. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Me corrige. Não se preocupe com as dores, né? Que às vezes vem com dor ou com dificuldade. E nós vamos falar dessas coisas. Isso é evolução. Evoluir através da prece. Parar de pensar em gestos, de como é, como será, como é que a pessoa está, como é que ela faz, como é que ela tem que portar. Você, uma casa cheia, assim, você fala assim, está todo mundo aqui na hora da palestra, vamos fazer a prece. Aí você escuta as cadeiras, todo mundo arruma, né? Porque, não estava na casa? Você não estava aqui na casa de uma prece? Você só foi arrumar na hora da prece, né? É verdade. Então, evolua com a prece. Simples, natural e tranquila. Essa é a prece. O Pai não está nem aí para você com fraseologia. Ele quer te ouvir, as suas dificuldades. É isso que ele quer. Isso que é fantástico, gente. Imagina assim, você vai lá ler a Bíblia e pega só o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Se você não mastigar isso aqui, o que aconteceu? Um tremor? Um tsunami? Tirou o monte que ele estava lá, né? Porque aqui, quando vocês lerem, vocês vão ver que eles estão reunidos, os discípulos estão reunidos orando, né? E moveu-se o lugar. Mas que lugar moveu? Vamos mastigar isso um pouquinho? Vocês estão aqui, nessa cadeira, no IECIM? Moram em suas casas? Dormem em sua cama? Mentira. Vocês não estão em lugar nenhum desse. Vocês estão aonde está o seu pensamento. Seus pensamentos agora estão muito longe do que aqui. Não está nem lembrando do ESIM. Está lembrando do que eu estou falando. Está lembrando de Jesus. Moveu o lugar. Será o que aconteceu lá? Seu mundo foi muito longe. Né? A casa do meu pai tem muitas moradas. É essa aqui. O que você pensou agora
É onde você foi. Então, moveu-se o lugar? Vamos lá ver como é que Emmanuel fala isso? Vamos destrinchar com Emmanuel? Em Vinha de Luz, o livro de Emmanuel, pelas mãos talentosas do senhor Francisco Cândido Xavier, essa antena fantástica dos últimos séculos, essa antena fantástica. Não é à toa que o homem foi Isaac, foi João, foi Kardec. Então, olha a escola do cara para nos ensinar, gente. E Emmanuel fala assim, ele faz um outro título para essa prece, né? A prece que recompõe. Recompõe o quê? Recompõe você. Na construção de uma simples... E aí ele faz uma analogia, né? Na construção de simples casas de pedra, que a pedra já está pronta, há que despender longo esforço para ajustar ambientes próprios, movendo obsessos, eliminando aspereza e melhorando a paisagem. Quer dizer, você vai construir uma casa com as pedras tá tudo ali, você não vai chegar lá e jogar as pedras de qualquer jeito. Você vai tirar as asperezas, os obstáculos, eliminar aqui e ali, né? Quando não é necessário acertar o solo rugoso. Às vezes você tem que passar o enxadão, naquela época era enxadão, a enxada, hoje você passa o trator, né? É preciso, muitas vezes, aterrar o chão, os buracos, aterrar ali, tirar aquelas cavernas que nós estamos, né? Quando nós for por espírito, as cavernas ali. Lembra do último aula, a caverna de Lázaro? É essas cavernas. Tirar esses, esses empecilhos, né? O chão rugoso. É preciso, muitas vezes, aterrar o chão, entupir o buraco para você não cair nele, né? Sai de dentro dele, formando leite seguro, a base forte para você fazer uma casa forte, né? Instrumento variado movimenta-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordens espiritual. E aí entrou em nós, né? Aí vamos ver por que moveu o lugar, né? Na edificação da paz doméstica, você está com um problema lá em casa. Você ora, ora, e não conserta, não desista. E nós vamos falar disso mais à frente. Não desista, vai modificar uma hora. Tá? A paz doméstica. Na realização dos ideais generosos, né? Você quer fazer alguma coisa generosa, insista, insista na oração, que você vai mudar de lugar. Você vai mudar de lugar. No desdobramento do serviço edificante, urge providências e recurso ao entendimento geral, com vista à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imperecível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos do terreno duro da incompreensão. Quantas vezes você começa a ir no centro espírita? 5 vezes, todo dia na semana. E aí a família começa a te olhar assim, e tá doente. Sônia, já aconteceu com você já? Pô, você tá doente? Você vai para o centro todo dia. Ainda tem dor, ainda anda mancando. Filha, é que você não sabe que eu cortei de perna para chegar nesse corpinho aqui. E o que eu estou corrigindo? O que estou mudando de lugar? E moveu-se o lugar. Moveu de onde você estava? Não, moveu você dentro de você. Estou aqui dando uma aula, eu estudei, fiz um capricho para caprichar na aula, para todo mundo ter entendimento. Por quê? Movi de lugar. Não foi sentadinho aqui, não. E quando eu vou lendo aqui, eu vou mudando também. Da incompreensão. A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Olha que bacana, né? Sabe o que é isso? Eu vou resumir isso com uma frase de um jornalista que entrevistou Madre Teresa de Calcutá. Ela chegou para Teresa e falou assim, como a senhora ora? Ela falou assim, eu falo nada. A senhora não fala não? Não, eu só escuto. Uai, o que Deus fala com você? Ele também não fala nada. Só escuta. Então, vou aproveitar. Aí sim, cheguei lá. Sabe por quê? Eu recebi um negócio hoje muito legal que eu queria compartilhar. Acho que Gigante. você não viu. Gigante, você viu. Não vi ainda. Pode ler que eu não vi. Lê aí que eles não viram. Mas você viu? Não vi, não. Não vi. Eu até brinquei que eu falei assim, puxa, logo eu recebi isso no dia da aula. É assim,
Gandhi e a oração. Certa vez perguntaram a Gandhi: o que você ganha quando orando regularmente? Ele respondeu: geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. A pessoa não entendeu nada, né? E citou tudo que perdeu orando a Deus regularmente. Perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a minha raiva, perdi o prazer de mentir, perdi a impaciência, perdi o desespero, perdi o desânimo. Às vezes oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. A oração educa, fortalece e cura. A oração é o canal que nos conecta diretamente com o Deus Criador. É fantástico. Acabou sua aula, né? Então, podemos ir embora. Vamos encerrar. Gandhi já Não, deu a vamos aula. embora. Se eu tivesse visto aí antes, eu tinha colocado, né? Aí, Eu recebi por agora de tarde. Então, você vê como a gente... Mas vai ter coisa linda aqui, gente. Vai ter coisa muito linda aqui. Eu fiquei... Hã? Quem foi Gandhi? Então, Sócrates. O cara era pouquinho, né? Era pouquinho, né? Nem sempre, então, quando for orar, faz igual a irmã. Fecha os olhos, fecha a portona do coração e é aqui que você vai conectar a Deus. É aqui que você vai conectar quem você quer. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na constituição verbal, mas invariavelmente é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamento, imagens e ideias. Gente, você fecha os olhos, você comunica imagem, ideia, pensamento, palavra. Você não precisa falar nada. E o pensamento viaja a mais de 300 mil quilômetros por segundo. Será que ele tem força? Fantástico, né? Mas, invariavelmente, é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamento, imagens e ideias, desfazendo os empecilhos, limpando estradas. A estrada que você está andando todo dia. Você está errado? Vai orando. Uma hora você sai dela. Você desiste de ficar passando pela estrada errada, né? Você muda de lugar e moveu a estrada, porque você mudou, né? Reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir tarefas a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas dos discípulos sinceros do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entendem o propósito. Os amigos, né? Fala, virou Carola, virou Beato Salum, até brinca com a novela, coitado do Beato Salum, né? O Pai convoca, muitas vezes, as lutas dos discípulos sinceros do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende, os próprios amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão para que se mova à direção mais alta, o lugar em que se demora com os seus. Insista que vai mover o lugar de onde eles estão. Insista em qualquer coisa, né? A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia, confiança, força, imprimindo direção à bússola da fé viva, corrige, né? Tá tortinha para cá, Jesus vai lá e fala assim, vem cá, meu filho, devagarzinho, a pluma é aqui, ó, segue. A bússola foi arrumada, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Você evoluiu, você mudou de lugar, você mudou de patamar, você mudou de pensamento, você mudou as suas respostas, mudou-se o lugar.
É fantástico, né? É fantástico. E vocês acham que só nós erramos? Porque nossas orações a gente só pede pela circunstância, não é? A gente tem o hábito de orar, pedir, ai Deus, pelo amor de Deus, eu estou quebrado, não tenho arranjado emprego, eu não consigo entrar na faculdade, eu não pago as dívidas. É sempre assim, né? E tem uns que até falam com Deus como fazer. Pede e fala, ó, faz assim isso para mim. Faz ali, ó, me dá os números para chegar na Mega Sena. É verdade. Tem gente que ora assim, dando Deus a instrução de como ele tem que fazer, como se ele não soubesse. E até os discípulos erram. Olha o que Jesus vai falar. Isso aqui é só um pedacinho, tá, gente? Tem mais coisas, vocês pegam o livro lá e lê. Livro Boa Nova, pelo Espírito de Humberto de Campos. Franciscano Xavier, capítulo 28, que aqui é a prece do Pai Nosso. No final vai começar o Pai Nosso, tá? Olha o que Pedrão faz. Olha como Pedro orava. Olha que coisa fantástica. Decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece. Simão lhe observou, chamou a atenção do mestre, né? Falou, mestre, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado os objetivos da minha súplica. Acho que Deus está surdo, não está ouvindo, porque eu estou fazendo tanta coisa aqui na Casa do Caminho, né? E ajudando tanto aleijado, tanto faminto, e Deus não está escutando. Cara do Pedro, né? É. E aí, Jesus fala assim, e que tens pedido, Pedrão? Pedrão não. Simão, Simão. Vai chamar Pedro aqui na Ele frente. chama Simão, Simão. Simão, Simão. Simão. Esse Que era tem Jesus pedidos, dele. Simão, que tem pedidos a Deus? E aí, o velho pescador fala assim, interrogou o mestre, sem se perturbar, porque ele já sabia a resposta, né? Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus olhou e falou assim, gente, olha a minha pedra, para onde está indo? Imagina, a pedra angular que ele escolheu para ser o homem do evangelho dele, né? Que ia esparramar o evangelho pelo mundo. E fez, né? Não errou, não. Materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. A obra evangélica, ele já estava pensando no seu evangelho, né? É ali, a pedra angular é Pedro, né? Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível que retire da prece inquieto e desalento, sem acreditar no Pai. Ele esqueceu de mim, ele não me ouve. E você desiste da prece. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade, justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Gente, você está com um problemão, pede, mas nem sempre Deus vai retirar aquele problema de você. Ele vai ensinar você a retirar. Você está com a dor? Ela tem um porquê. Você vai orar por uma dor, por uma doença, por uma necessidade. Senhor, me mostra o caminho, por que eu estou passando por isso? Para que eu possa melhorar. Muda-se o lugar, né? O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, que acho que deve ser o Tiago Menor, né? Porém, reconhecendo que o assunto não interessava sobremaneira a pequena comunidade que ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai fazer o Pai Nosso. Feche no seu quarto íntimo, feche a porta e reze ao Pai que te escuta em segredo. Pai nosso que estás nos céus, quer dizer, o Pai de todos vocês. E está no céu, está nos céus, em cada um céu de vocês. Em cada céu. Né? É fantástico.
Gente, agora nós vamos pegar uma parte aqui que eu fiquei impressionado com essa prece que foi feita, tá? Doutora, o quadrinho está aqui me perturbando. Fica fora. Fora aqui? Peraí. É que quando a tia Cláudia diz, deixa uma margem lá, faz 2 slides, amigo, não tem problema. Ah, sim, ok, obrigado. Aí depois eu subo ele para lá. Esse pequeno texto, porque é bastante coisa, eu retirei do livro Memórias de um Suicida, tá? De Dona Ivone Amaral Pereira. Uma mineirinha, 1920. Imagina um centro espírita em 1920, numa cidade tão pequena que não tinha 20 mil habitantes. Tamanho do centro que seria. Aqui devia caber 4 deles. O tamanho do centro. Que devia ser tão pequeno, tão pequeno. O centro espírita em 1920, gente, em Lavras, Minas Gerais, pequena demais, né? Então, eu vou contar uma historinha antes, porque talvez vocês não vão ler o livro, porque vocês às vezes não querem mudar de lugar. Como é que aconteceu isso aqui? Receberam uma informação. Aqui a gente recebe esse tipo de informação quando vai haver alguma coisa. Olha, hoje vai acontecer isso, ou a semana que vem se prepara que está acontecendo isso. Eles receberam uma instrução que iria ter um trabalho especial na semana seguinte, na desobsessão. Então, o coordenador do trabalho adiantou o passo, chegou cedo, né? Como os espíritos, porque no mundo espiritual é tudo organizadinho. Nós que aqui fazemos tudo tudo trabalhado, né? E ele chegou, montou a mesa, botou água para todo mundo, botou os evangelhos, sentou na cabeceira da mesa e começou a orar, pedindo o auxílio de Deus por essa coisa tão especial que ia acontecer. Pois bem, o que tinha acontecido no mundo espiritual? Era um monte de suicidas que foram recolhidos dos umbrais, que tinha muitos anos que estava ali, e foram colocados próximo do Hospital de Maria de Nazaré, que é que cuida dos suicidas, para vocês terem tanta ideia de quanto é importante nós orar pelos suicidas. É Maria que cuida deles. Então, Maria, não ela, mas escolheram vários espíritos de luz para vir ao Brasil escolher 4 centros para que esses pessoal fosse tratados. E foi escolhido lá em Minas Gerais, em Lavras, o centro que Dona Ivone frequentava, e eu acho que ela é a médium que recebe isso aqui. Pois bem, escolhido o centro, avisado que ia ter um trabalho fantástico, mas não sabe o que era. O menino chega de manhã cedo, 1 hora antes, começa a orar. Começa a orar. Foi chegando o povo, vendo que estava orando, foi sentando e entrou na mesma oração, entrou na mesma sintonia. E aquilo, o centro para o médio era só aquilo, mas o médio incorporado via a dimensão espiritual. E vocês vão ver aqui o que ele escreve. O espírito ditando que tamanho era um Maracanã de suicida, gente, e necessitados. Mas tinha um suicida especial, que era o que mais sofreu. E o que mais sofria, ele tinha 17 anos que ele estava no castigo mesmo. É castigo, gente. Então, a prece começou e o que fez deu o horário, o dirigente abriu o evangelho e começou a ler. Pois bem, o nosso médium, Laércio Cândido Oliveira, há uns 3, 4 anos atrás, falava sempre que o Laércio é assim, ele pega uma matéria, ele fica repetindo. Você vem no sábado, ele repete, na sexta ele repete, no outro mês ele está repetindo, para às vezes a gente aprende. Olha só como é importante isso, gente. E ele falou desse livro muitas vezes, e falava, gente, esse livro é em 12K, hoje nós recebemos em 4K, né? E eu falava, mas caramba, que é isso que esse cara fazia? A resolução de imagem. O máximo é 4K. E é 4K. Aqui não está nem em 2, tá? Mas em 4K nós recebemos hoje, achamos que é maravilhoso. Os caras receberam em 12.
E eu falava, nossa senhora, mas o que e aonde esse cara está querendo que a gente leva isso? Bem, preparando essa aula, um dia eu estou indo para a academia, eu vou para a academia ouvindo palestras. Não tem nada a ver com pressa, ela não estava falando com pressa. Eu pus uma coisa qualquer lá da Schubert, da Sueli Cláudia Schubert. Acho que era que eu tinha indicado o livro para você, eu estava ouvindo isso. Já desencarnou. E aí, quando ela começou a ler isso, eu falei, achei o lugar do 12K. É o que nós vamos transmitir para vocês agora. O que fez uma oração. Fazer uma imagem em 12K, que esse cara aqui falou a vida toda e eu não sabia. Quando eu li isso aqui, eu falei, achei os 12K do Laércio Cândido Oliveira nesse livro, porque eu não sabia o que ele falava. Gente, olha o que a prece fez. Olha o que a prece fez em Minas Gerais, Lavras, num pequeno vilarejo. Ele estava ali lendo, todo mundo abriu, ele abriu o evangelho e começou a ler. Para os espíritos que se aglomerava no recinto, porém invisíveis a quase a totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os destitosos que para ali foram encaminhados, a fim de se esclarecer, havia muito, muito mais. Olha que ele fala muito, muito, duas vezes, hein? Muito, muito mais. Que isso? Para estes, são figuras, vulto, era só pequenas coisas que eles viam. Sequências que ele agitava a cada frase do orador. O presidente estava lendo o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a aula é uma aula estranha, singular, terapêutica. Gente, olha o que o Espírito está falando. É uma aula singular, terapêutica, da prece que foi feita, né? Que nos ministrava qual medicação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, a vibração do pensamento, criador repercutindo em ondas sonoras, onde se retratava as imagens mentais daquele que a proferia. Quanto o cara ia proferindo o evangelho na oração, ia em cima da mesa, apresentava em 12K a imagem do Pedro, do João, do Tiago, trabalhando com Jesus. Tá bom? Fantástico? Vai ficar mais fantástico ainda. E espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluídica magnética, apropriadas de fluidos animalizados dos médios e assistentes encarnados, e é rapidamente acionado e concretizado. Concretizava, tornando-se visível. Então, o que ele lia tornava-se visível em cima da mesa, em 12K. Graças ao efeito natural que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo, com as dos demais cooperadores em ação, produziam, identificando-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas, onde as imagens mentais se retratavam, se apresentavam em cima da mesa, né? Se retratavam, da coordenação e estabilidade de sequência, e etc, etc, etc. A palavra, assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental. Então, quando orar, não é palavras, não é gritaria, não é gesto, não é tirar a mão do cara, mudar de posição, assim, assado. Não, é um laboratório mental, você tem que evoluir, você tem que sair do lugar de onde está. Assim modelada e retirada por eminentes especialistas, devotados ao bem do próximo. Corporificou-se, tornou-se realidade. Estava tão nítida que podia ser tocada, né? Realidade criada que foi a cena viva do que foi lido e expostos. De nossas arquibancadas, era um Maracanã, gente, 1920, o centro devia ser desse tamanhozinho, mas a extensão era um Maracanã. As arquibancadas rodeadas de lanceiros, quais prisioneiros do pecado, que em verdade éramos, quer dizer, o Espírito está declarando isso.
tivemos a inédita e a grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações. Na faixa flamejante, do alto, descia iluminando a mesa e o recinto. A mesa do... Criou um cinema ali, em 12K. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, olha só, vocês acham que era pouco ver Pedro e João? Do mestre Nazareno, era a reprodução da sua augusta imagem que se desenhava. O próprio mestre foi flamejado em cima da mesa. Tal como estava um dos habituara a imaginá-lo no amargo do pensamento desde a infância. Tudo que vocês imaginavam como criança, todos nós ouvimos falar de Jesus. E via ali, né? Se recordava seus efeitos, suas vidas de exemplificação sublime, seus gestos inesquecíveis de protetor. Incondicional dos sofredores, além o via, tal como o texto evangélico o descrevia. Via Jesus fazendo, sabe o quê? Bondoso e amorável, distribuindo fragrância do seu manancial de amor e de virtudes deíficas de que era excelsa relicária aos pobres, sofredores, cegos, paralíticos, lunáticos, loucos, leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos. Tudo que ele ia lendo, Jesus ia fazendo a imagem ali, como se você estivesse vendo no cinema. Espera um pouquinho, só que eu vou arrastar isso aqui para cima. É aqui, né, doutora? Eu clico em cima e arrasto. Aqui, né? Ela está aqui. Aqui, aqui. Aí. Isso, obrigado. Além o víamos, tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, né? Já li isso aqui. Os velhos, aos de boa vontade, aos pecadores, aos adúlteros, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, como se próprios crentes da sua própria doutrina de luz e seu próprio apóstolo. Sabe o que aconteceu? O suicida do trem se jogou na frente de Jesus e gritava, Senhor, ele berrava, Senhor, eu acredito em ti agora, porque ele não acreditava em Deus. Me socorra, por favor, porque ele era o especial. E foi feita uma prece, porque aí nós imaginamos que seja a própria Ivone, que era médium, em 1920, e ela se estribuchava porque sentia a dor que ele via. Em cima da mesa formou-se a linha do trem para ele. E ele via o quê? Ele se suicidando. Já pensou num cara se suicidando em frente de um trem? Sobrou algum pedaço? 17 anos vendo os pedaços dele. Então, ela se movia. E aí não tem a prece do dirigente do trabalho, mas tem o que aconteceu com a prece. Vocês querem ver? Isso aqui. E assim, docemente, começaram a orar para se atender o cara, o principal, que era vários, né? E assim, docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso do pensamento homogêneo, todos na mesma prece, gente, no mesmo canal de vibração e elevação, de tantos corações fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado. A prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz, resplandecente, se eu chorar, vocês me desculpem, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado. Jesus. Subiu, bateu em Jesus e voltou, sabe como? Fecundada. Gente, fecundada de essência de Jesus, da semente do amor, pelo amplexo da sua divina misericórdia,
Cada pensamento que se unificava aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração que subia à procura do Pai Altíssimo, quer dizer, todos que ali estavam no Maracanã lotado, em favor do infeliz ferreteado. Gente, ferreteado. Quer dizer, o cara estava destroçado, né? Pelo suicídio, que precisou de concurso humano. Não foi só essa vez, tá? Foi várias vezes, teve que trazer ele de volta, né? Para que se adaptar ao além-túmulo, para sair da morte, para não permanecer morto e sofrendo, né? São vozes que segregarem esperanças, são bálsamos fecundo do mestre, né? Fecundo, voltou, fecundada, e inestimável e gotejavam tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestade que sacode seu espírito engastulado na desgraça. Juntou-se todos os pedaços que ele via. E ele sentiu amor. Sentiu tranquilo. A média começou a voltar ao normal. O centro foi desfazendo. O Maracanã foram voltando no mundo espiritual. E moveu-se o lugar, né? Moveu-se o lugar. Então, ó, gente, a pressa é isso. Agora que estiver dando tempo aí, você me fala, tá? A pressa é isso. E nós podemos fazer tudo isso, porque Jesus fala, pedis e obtereis, batei e vos abrirá, procurai e vos achareis. Mas ele põe um condicional. Você gostou, né, Rodrigo? Sabe qual é o condicional? É esse aqui, ó. João, capítulo 15, 17. Se vos estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus. João 15, 17. E o nosso querido Emmanuel vai comentar essa lição no livro Pão Nosso, pelas mãos talentosas do senhor Francisco Cândido Xavier. Porque quando nós lembramos de Paulo, Paulo falando assim, não sou mais eu que vivo em mim, mas o Cristo. É isso que ele está falando aqui. É vivenciar o Evangelho, não é orando só. Por isso que a ação está dentro da oração. Tem gente que acha que a oração dele é com H. É hora de orar, uma hora de oração. Não, é hora de agora, nesse instante. Hora é agora, simultânea, nesse instante, é agora que você tem que fazer. Você aprendeu, vai à luta. Nem que seu sangue, que é no rastro do seu sangue, que eu vou te achar. Né? É assim. Então, Emmanuel vai falar assim, siga até lá. Intitula essa frase assim, siga até lá. Siga até lá onde? Até Jesus, né? Siga até o Evangelho de Jesus, mas vai andando. Vai roçando o mato, tirando os obstáculos, os empecilhos, vai mudando o lugar dentro de você mesmo. Na oração dominical, Jesus ensina... Desculpa. Se empolgou, bebe água. Aquilo lá me deixa... Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você santifica Deus. Agradece Ele pela dor, pelo trabalho, pelo que está acontecendo com você e pede, Senhor, me ensina por que está acontecendo isso comigo. Me dê sabedoria para entender o porquê. Porque é só entendendo o que está acontecendo comigo que eu vou modificar. Porque senão eu vou continuar pedindo igual Pedro, né? Aplana meu caminho, Senhor, em algumas coisas materiais que eu estou precisando. E Jesus fala, não é assim, Pedro. É isso, né? É isso. Mas aí ele fala assim, sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeia a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição
da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Quantos de nós só precisamos dessa prece, gente? Pedindo só coisas da circunstância do dia, do que estou passando, dos acontecimentos fora de mim. E não peço por quê, Senhor, né? Por quê? Muitos pedem determinados favores, recita maquinalmente a forma verbal. Recita, ó Deus, faz assim, ó. Dá o número da Mega Sena que eu preciso jogar amanhã, porque tá difícil o negócio aqui. Né? Olha, eu vou fazer um vestibular, mas dá para o senhor me dar as letras que eu tenho que marcar lá? Me ajude a passar no vestibular. Filho, eu já te dei inteligência. E oração, hora de ação. Ora, é agora, estuda hoje. Vai estudar. Muitos pedem determinados favores, recita maquinalmente a fórmula verbal. Certamente não pode receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos, a seu respeito. Quer dizer, aprender com as suas dificuldades. E a oração foi feita para interagir para dentro de nós, reconhecer nós mesmos. A oração não é para reconhecer o outro. Você vai fazer o prece para alguém, faça direcionada para ele, porque vai atingir. O seu pensamento vai chegar lá. Ele pode até não receber imediatamente, porque você não sabe em qual sintonia que ele está. Mas o dia que ele abrir os olhos, lembra de Emmanuel, de André Luiz, com quase 9 anos lá no umbral. O dia que ele lembrou que existia um Deus e fala, Deus, me ajude a sair daqui. Ele vê Clarencio do lado dele na hora. Ele lembrou que existia um Deus. A mesma coisa que você ora alguém, ora, e não fala, Deus esqueceu de mim, porque eu estou pedindo tanto e não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. Vai formando na áurea, no halo, entre o perispírito da pessoa, essa energia ela vai ficando ali, vai formatando ali. E quando ele lembra a palavra mágica e pede, acontece. Modifica, muda de lugar. Alcançaremos, porém, a época da oração integralmente atendida. É aqui, está aqui. Quando vocês vivenciar as minhas palavras integralmente, tudo que você pedir vai acontecer. Sabe por quê? Porque você não vai falar da boca, mas você só vai pensar. E já aconteceu. Já aconteceu. Irmã? Então, Madre Teresa. O que você fala com ele? Nada. Eu só escuto. E o que ele fala com você? Nada. Ele também só escuta. Pronto. Não é verdade? Acabou. Então, quantos quisermos sermos ar feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. E não pede pela circunstância que você está passando, pede para aprender o que ela está te ensinando, né? Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinita eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos, vigiemos para compreender a vontade divina. E foi certinho, né, doutora? Parabéns. Certinho. Gente, orar é interagir com vocês mesmos. Orar é penetrar para dentro de vós e achar os nossos erros, né? Conheça-te a ti mesmo. É fantástico, né? Esse é o show da vida. Né? Tá assim, doutora. A doutora está pedindo para fazer as pressas do encerramento para cancelar aqui, a gente continua falando, tá? Então, que Jesus nos abençoe, que possa ter trazido alguma coisa que modifique-nos, para que nós possamos mudar do lugar que estamos, mudar da casa mental para cima, né? Que possamos enxergar de cima, Senhor,
todos os erros que cometemos embaixo. E ao olhar para cima, sabemos que vamos galgar muito mais ainda. Mestre amado, ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Agora com a senhora. Precisa. Fique tranquilo. Só ainda se comportou direitinho, né? Primeiro a gente solta aqui.